Deus, que instrui os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. O programa que você irá ouvir a seguir, bem como todo o seu conteúdo, é de total responsabilidade do apresentador ou apresentadores. A Voz do Povo. Oferecimento rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. Nativida. Triagem neonatal. Cuide bem do seu amor. E Sebrae. Soluções para pequenas empresas. Começa agora o programa A Voz do Povo. Transparência, respeito é o nosso lema, nossa bandeira. A verdade, sem remendos, sem mentiras. A Voz do Povo, nosso projeto. Um jornalismo sério, amadurecido, combativo, claro, definido. Está no ar, A Voz do Povo. Olá, muito boa tarde. Às 12 horas e 14 minutos em Porto Velho, Rondônia. Estamos começando mais uma edição do programa Voz do Povo. Nesta terça-feira, dia 27 de outubro de 2020. Estamos chegando na reta final da eleição. O funil começa a ficar mais estreito. E eu sou Francisco Matias. Hoje, começando com uma notícia politicamente pesada, mas com alguns atenuantes. Na semana toda nós tivemos aqui a presença dos prefeitáveis. Já vieram 14 dos 15, falta só um prefeitável. Então hoje, para a gente analisar um pouco esse quadro político, o programa convidou o jornalista Carlos Araújo, do Expressão Rondônia, ele que tem uma passagem assim, muito com expertise pela vida política e jornalística do nosso estado. Ele é o convidado muito especial de hoje. Vamos já conversar com ele, mas falando um pouco da Covid, né? Do coronavírus, com várias pessoas deixando relaxar os cuidados. E está lá a Europa mostrando a vocês, e aqui no Brasil, Manaus mostrando a vocês que a situação é ainda muito perigosa. Manaus e Belém, né? Belém também está com tipo uma onda nova, né? Eu vou chamar banzeiro, onda quando tem mar, né? Vamos chamar de banzeiro novo. Tem banzeiro em Manaus, tem banzeiro em Belém, e tomara que não venha esse banzeiro pelo Rio Madeira, subindo aí o Solimões, mas chega no Madeira e pega para nós aqui. Então, para não chegar o banzeiro aqui, população rondoniense, porto-velhense sobretudo, vamos retomar os cuidados, vamos usar máscara, vamos, em vez de usar perfume, usar álcool, né? Passa álcool nas mãos, qualquer coisa, evita aglomeração, mantém distanciamento, não faz nada que possa fazer o banzeiro subir o Rio Madeira. Enquanto isso, o Covid, o coronavírus, ele se ressente, ele fica, não, ele é meio chinês, então ele para e medita um pouco, não vou ali em Porto Velho não, porque o pessoal tem muito cuidado, e onde tem cuidado e limpeza, eu não chego. E o chinês tem as suas precauções, vamos ter a nossa também. Enquanto a gente não chega nessa precaução, vamos à entrevista. A Voz do Povo, entrevista. Boa tarde, Carlos Araújo. É um prazer recebê-lo na Voz do Povo. Boa tarde, professor Matias. Boa tarde aos ouvintes da Voz do Povo, ao Zé, ao Francisco. É sempre uma honra retornar aqui aos microfones da Caiari e, sobretudo, para a gente falar desse assunto tão palpitante na vida de todos, né? Que, embora muitos insistem em dizer que não gosta, não quer participar, mas ainda assim ela se faz presente na vida de todo mundo, que é a política, né? Daqui a 19 dias a gente tem eleições, né? Temos a possibilidade de exercer a cidadania na sua mais profunda essência, né? O voto decidindo o futuro da nossa cidade pelos próximos 4 anos, elegendo o próximo prefeito e os vereadores que estarão aí
como missão precípua fiscalizar o executivo e fazer leis, né? Mas a gente sabe que não é isso que acontece. E a gente vai tocando assim mesmo, né, professor? Com o Carlos Araújo, não há entrevista entre eu e ele, é um bate-papo, né? E eu começo a questionar, Carlinhos, o assunto da cassação do mandato do deputado estadual Aelcio da TV, que o TSE cassou. Como é que você vê as motivações e as consequências disso? Bom, primeiro, é preciso dizer o seguinte, que há algo de paradoxal no mundo da política sempre, né? A gente teve aí, nessa mesma Assembleia, recentemente, um deputado flagrado em vídeo, botando o dinheiro do lixo no saco de lixo para levar para casa. Só um minutinho, Carlinhos. Dinheiro do lixo no saco de lixo? O que você quer dizer com dinheiro do lixo? Isso foi aquela filmagem, né, que virou meme aí, bombou nas redes sociais, do deputado Eurípides Lebrão, um deputado que até então eu tinha na cota dos parlamentares sérios, trabalhador, né, que não se envolvia nesse tipo de situação, foi filmado recebendo propina de uma empresa de coleta de lixo lá na cidade onde a filha dele é prefeito, que também é sua base eleitoral, o município de São Francisco do Guaporé, colocando o dinheiro num saco de lixo para levar para casa. E o paradoxo da situação, professor, está em que, ainda assim, não se ouviu nada da Assembleia Legislativa, nem da Comissão de Ética até o momento, pelo menos para abrir um procedimento que poderá ou não dar em alguma coisa, mas pelo menos para dar uma satisfação à opinião pública, dizer que está fazendo a sua parte. Talvez o deputado Lebrão tenha seus argumentos que o absolve de uma situação como essa, mas é importante que os órgãos, as instâncias que existem para punir esse tipo de coisa, que funcione, que faça minimamente o seu papel para que não fique aquela sensação na sociedade de que tudo é um faz de conta no jogo político, né? E que é uma coisa, né, professor? Na política, os ruins sempre procuram se aproximar dos bons e às vezes acontece o inverso, os bons se aproximar dos ruins, né? Como é o caso do senador Marco Rogério, que se você quiser daqui a pouco a gente toca um pouco nesse assunto. Um senador que vive em constante discurso em favor da ética, se coloca como um político ético e que está sempre de mão dadas com pessoas que não são tão éticas assim, que tem problemas. Tendo em vista, inclusive, o caso lá de Ji-Paraná, onde o partido dele estava coligado com o PDT do ex, agora posso até chamar de ex-prefeito Marcito Pinto, que foi preso também naquela situação como a filha do Lebrão. Então, enquanto não se faz nada com o Eurípides Lebrão na Assembleia, a gente já tem o Aelcio da TV, um deputado. A acusação dele seria, em tese, menos pesada, menos grave, né? Ele foi acusado, certamente pelos seus adversários, de abusar do poder dos meios de comunicação, do qual ele faz parte. O deputado Aelcio é um comunicador, é um bom comunicador, faz o programa de TV bem feito. Foi isso, inclusive, que o alavancou e levou até o púlpito da política, né? E aí a gente tem na política essas coisas, né? Uma hora a balança pende demais para um lado e outra hora ela deixa de fazer aquilo que deve ser feito. É aí que você identifica o paradoxo? É aí que... Exatamente. Na dosimetria da dosimetria, né? Na aplicação, né? Da justiça, né? Há um paradoxo nisso. Mas são coisas, professor, que a população precisa entender também que é da política, é também do mundo jurídico, e as coisas vão acontecendo tudo dentro do seu tempo. Eu espero que a Comissão de Ética da Assembleia, que outro paradoxo, né, foi criada por iniciativa do deputado Lebrão, né, que agora Comissão de Ética, a Comissão de Ética, a atual Comissão de Ética, porque nem tinha, a Assembleia nem tinha, lá no, acho que em 2010 ou 2012, teve um problema lá que envolveu o deputado Adriano Boiadeiro, a ex-deputada Ana da Oito, aí o deputado Lebrão montou essa comissão, inclusive presidiu e inclusive puniu o deputado Adriano Boiadeiro, que um dia desse soltou um vídeo aí espinafrando ele aí quando saiu essa questão da prisão da Lebrinha. Mas foi cassado, o TSE sentenciou. Ele será afastado imediatamente ou existe algum caso que possa comparar que ele não será afastado? Professor,
concretamente, eu não falaria sobre o caso, porque eu não conheço, eu não acompanhei direitinho esse processo, não conheço, não sei se ainda tem recurso. Se tiver recurso, muito provavelmente, eu creio que tem, e acredito que ele não será afastado de imediato, embora essa decisão dele já é no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, né, lá em Brasília. Mas precisa lembrar também que há um outro deputado na atual formação da Assembleia, o deputado Edson Martins, lá de Urupá, que está, em tese, cassado, né, não poderia estar deputado já há quase 3 anos, né, com decisão transitada e julgada lá no STJ, não foi no Supremo ainda, mas foi no STJ, e ele continua deputado, né, continua exercendo suas atividades de parlamentar, e até agora não aconteceu nada. Eu não creio que o deputado Aelso virá perder de imediato o seu mandato. Acho que a ele ainda cabe recurso, ele deve virar aí ao Supremo. Quando aconteceu o julgamento dele aqui no TRE, aqui, eu liguei para ele na noite, ele falou, e perguntei para ele, deputado, e aí, o que você vai fazer agora? Ele falou, eu vou recorrer, se não for muito caro. Se for muito caro, tem que pagar muito caro para advogado para chegar nos tribunais superiores, eu largo isso para lá e vou cuidar da minha vida. Foi o que ele me disse. Muito bom. Né? Dando assim até uma demonstração assim, um pouco de desapego, né, pelo cargo, uma coisa que não é comum nos dias atuais. Eu quero aqui cumprimentar, nesse momento, o jornalista, decano, professor Antônio Queiroz. Nosso amigo. Né? Porque ontem ele me mandou um zap dizendo quem era o suplente. Né? Eu quero agradecer muito, do suplente do deputado da TV, do Aelso, né, para dar essa informação. Professor Antônio Queiroz, estou agradecendo aqui a você e reiterando o meu apreço, minha amizade, meu respeito por você. E eu não falo pelo caso Araújo, mas pela cara do caso Araújo, eu estou vendo que é a mesma coisa. O professor Queiroz sabe disso, sabe que a gente batalhou durante muito tempo juntos, na mesma redação, e ele sabe do respeito e do carinho que eu tenho por ele, e acredito que seja recíproco. Muito bom. Inclusive, professor Matias, essa informação que o professor Queiroz lhe passou aí, serve até de alento, né, para quem votou no Aelso e para quem não votou no Aelso, porque caso ele seja efetivamente concretizada a cassação dele, me parece que o suplente é o Ribamar Araújo. Também de Porto Velho, né? De Porto Velho, e que também é um deputado que é sério, é trabalhador, não tem deixado assim mácula nem manchas por onde ele tem passado. Isso é bom para a representação política. A gente está precisando de gente que seja minimamente limpo, né, para atuar politicamente. O interessante, Casaraújo, é que o Dr. Ribamar Araújo é muito discreto politicamente, né? De repente ele surge como provável dono de mandato agora até 2022, né? É um homem comum, né? O Ribamar, eu encontro sempre ele por aí, ou caminhando, sempre sozinho pela rua, ou na padaria e tal. É um cidadão comum, como deveria ser todos os políticos, todos né? deveriam ser. Negócio de político que se mete a ser pavão por aí, quer ser melhor do que todo mundo, isso não está com nada, não. O político, ele recebeu apenas a outorga do povo para, durante 4 anos, representar a população lá, e isso não dá direito do cara querer virar um pavão, não. Ser pavão ficou legal. Eu me lembrei de uma pessoa, mas vamos para frente. Cara, são 12 horas e quantos minutos já? 12h25, já está perto do intervalo do primeiro bloco. Vamos debater aqui, a partir de agora, sobre o município. Vamos faturar nossas beiradeiras, né? As beiradeiras, né? E voltamos daqui a pouco. Até porque precisamos comer uma farinha, um chibé daqui a pouco. Daqui a pouco. Voltamos daqui a pouco, então. Você está ouvindo a Voz do Povo. Olá, queria te fazer uma pergunta. Você acha que Rondônia está preparada para seguir em frente? Você está preparado? A pandemia parou muita gente, mas outros continuaram. Como o agronegócio, que salvou nossa economia. Mesmo com toda essa crise, o agro cresceu 13% nos primeiros meses de 2020, comparado com o ano passado inteiro. E os deputados estaduais também ficaram trabalhando por nossa saúde e pela saúde dos nossos negócios. Mas agora todos nós precisamos seguir em frente. Só que a batalha contra o vírus ainda não acabou. Se é do grupo de risco, trabalhe em casa. Se for para a rua, sempre use máscara e limpe as mãos. Mantenha a distância mínima.
A pandemia pode ter mudado muita coisa nas nossas vidas, mas não acabou com nossos sonhos. E é por isso que nós, rondonienses, vamos seguir em frente. Assembleia Legislativa de Rondônia, o poder da sua voz. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, o Sebrae impulsiona a força do empreendedor brasileiro. O que você procura para o seu pet, você encontra na Clínica Veterinária Porto Velho. Consultas, vacinas, cirurgias, internação, urgência e emergência. Tudo mesmo. São vários anos dedicados à medicina veterinária. Atendimento feito com amor e muito cuidado. O seu amiguinho merece. Faça uma visita e conheça a Clínica Veterinária Porto Velho. Rua Raimundo Cantuária, 2884, entre Jorge Teixeira e Elias Goraeb. Bairro Roque. Fone 32234724. WhatsApp 984016382. 999813642. Clínica Veterinária Porto Velho. Você ama, a gente cuida. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A voz do povo. São 12 horas e 28 minutos em Porto Velho, Rondônia. Essa terça-feira, dia 27 de outubro, o mês terminando, começando já, essa é a última semana de outubro. Estamos aqui na Voz do Povo de hoje, conversando com um convidado muito especial, o jornalista Carlos Araújo, do jornal eletrônico Expressão Rondônia. Ele é o redator-chefe desse jornal. Está aqui para dando a sua opinião, suas manifestações sobre o quadro político atual. Carlos Araújo, um dos dramas que nós temos hoje em Rondônia, drama é um pensamento com relação à Energisa, né? Tem até um candidato a prefeito que a bandeira dele, o pau da bandeira dele, é para bater na Energisa. Tem uma CPI da Energisa na Assembleia Legislativa, já em fase de relatorial. Qual é a sua opinião sobre toda essa movimentação e o papel da Energisa nesse contexto todo? Professor Matias, caros ouvintes, primeiro, contextualizando aí essa questão do candidato que tem essa bandeira da Energisa, acho que a população pode tirar por aí de que é um candidato muito limitado, né? Porque Porto Velho tem uma gama é uma cidade, né, multifacetada de problemas, né? E ele está focando exatamente num assunto que não é da alçada dele, sobre o qual ele não tem nenhuma competência para resolver. Se for eleito prefeito, ainda assim não terá? Não, absolutamente nenhum. Você vê que o governo do estado, a Assembleia Legislativa, que é o poder legislativo do estado, não é do município, está há 1 ano com essa CPI e ainda assim eles não têm... Eles estão tentando cancelar o contrato da Energisa via justiça. Me parece que entrou aí o Ministério, a Defensoria Pública, uma associação de defesa dos consumidores, e parece que propuseram uma ação civil pública que cancelaria o contrato da Energisa, e parece-me que o Ministério Público Federal encampou essa ideia e vai entrar com essa ação civil pública. Mas aí, ainda assim, será um debate para a Justiça, porque e olha só, quem vai entrar é o Ministério Público Federal, porque o assunto, a legislação que trata sobre energia, não é da alçada do Estado nem do município.
Como é que um candidato a prefeito vem aqui no microfone dizer que vai expulsar a empresa do Estado? Primeiro, ele não tem competência para isso. Esse assunto vai ser debatido na justiça. Segundo, a empresa, ela pode ter seus problemas. Ela pode ter seus problemas de métodos operacionais. Mas é uma empresa que está fazendo alto investimento em Rondônia, está gerando emprego para Rondônia. E digo mais, professor, eu moro num condomínio onde no início a Energisa mandou lá trocar relógio, trocar medidor, tudo. E eu converso com as pessoas lá, ninguém reclama de ter problema nas contas. Os aumentos que tiveram nas contas de energia, pelo que eu saiba, foi questão também de decisão federal, que é feita lá pela ANEEL. É claro que a população pode reclamar? Pode. Mas tem gente querendo tirar proveito político dessa situação e eu acho que isso não é correto. As coisas devem ser tratadas adequadamente. O problema da Energisa tem que ser tratado no foro adequado. A empresa tem problema? Vamos sentar, vamos chamar a empresa e vamos tentar resolver os problemas operacionais que existem, que estariam causando problema à população. E agora, a CPI? A CPI eu acho que é um furo na água, professor, porque ela está tratando de um assunto que não é exatamente da competência dela, né? Então ontem teve a sessão para ouvir os diretores da Energisa, foi ouvido também o pessoal da Procuradoria-Geral do Estado e o secretário de Finanças do Estado, porque me parece que, além dos problemas alegados da Energisa, a Assembleia, de certa forma, cresceu o olho quando o governo do Estado mandou para lá um projeto de lei estabelecendo descontos para tentar receber dívidas hoje da Energisa, mas que vem da antiga Ceron, de coisas de 25 anos atrás, e que o montante somaria quase 2 bilhões de reais, 1 bilhão e 700 me parece, e que a exemplo do que outros estados, outros governos fazem, o próprio governo federal também faz esse tipo de refis, o governo do estado, o governador Márcio Rocha, estaria estabelecendo um refis para empresas de grande porte, tipo a Energisa, a Friboi, a usina de Jirau, os grandes conglomerados empresariais de Rondônia que têm dívida tributária com o estado. Ele estaria tentando pactuar aí uma negociação, ofertando desconto nas multas e nos juros, não na dívida principal, para fazer um reforço de caixa no estado nesse momento, conforme colocou o secretário de Finanças ontem lá na sessão, em que os cofres estão combalidos pelo baque aí causado pela pandemia de coronavírus, que não é um privilégio de Rondônia, mas do mundo inteiro. Com essas dívidas pactuadas, o governo espera que entre dinheiro, que volte a ser pago os tributos? Só da Energisa seria quase um bilhão, né? Em torno de 700 milhões, isso se houver o acordo, porque também o Estado, a CAERD, que é uma empresa cujo acionista majoritário é o governo do Estado, tem uma dívida de praticamente 700 milhões. Com o próprio governo? Com a Energisa. Com a Energisa. Seria com a Ceron lá atrás e que foi comprado, porque a Energisa arrematou a antiga Ceron num leilão, que diz que foi pago 50 mil reais, mas ela assumiu, comprou com tudo, né? Casou com a viúva e assumiu os filhos, né? Então, ela ficou dona de eventuais créditos que a Ceron tinha para receber, mas também herdou as dívidas que a Ceron tinha para quitar. E aí é que está, seria o tipo do encontro de contas. Desses 700, me parece que o débito total chegaria a quase 2 bilhões, 1 bi 800 mais ou menos, e a empresa topa fazer um encontro de contas em que o governo pagaria a dívida da CAERD e ela se proporia a pagar o restante, né, que seria o saldo desse encontro de conta aí. Agora, eu acho que foi feito muito barulho político, muita gente tentando tirar proveito da situação da Energisa, professor, que em parte eu te digo uma coisa, professor, o serviço prestado por empresa pública, quando ele passa a ser prestado por uma empresa privada, é claro que a população vai sentir diferença, porque os métodos operacionais de uma empresa pública e de uma empresa privada não são os mesmos. A empresa pública,
em sua maioria, trabalha sem compromisso nenhum com lucro ou com resultado. A empresa privada trabalha basicamente buscando atingir metas, lucros e resultados, né? E aí nós temos aqui em Rondônia muita gente, e não são só os pobres não, muito pelo contrário, gente de posse e gente que tem acesso direto aos políticos e tem acesso aos meios que pode fazer pressão em cima da empresa, acostumado a viver no gato, né, a não pagar a energia que consome efetivamente, e na maioria dos casos são essas pessoas que acionam e que vai para cima dos deputados, né, e que gera todo esse barulho aí. Mas também tem o outro lado, como eu ouvi ontem durante a sessão da CPI, de que há um contencioso muito grande, um número muito grande de reclamações contra a Energisa, na Defensoria Pública e no PROCON. É por isso que eu falo, seria o caso, então, ninguém propôs isso lá, eu não ouvi em nenhum momento ninguém falar isso, de chamar, fazer uma conciliação, chama a Energisa, chama o pessoal da Defensoria, chama um representante dos consumidores, pessoal do governo, o núcleo tem um NUPEMEC no Tribunal de Justiça, é um núcleo lá de conciliação, de dívidas, enfim, para não sobrecarregar muito as varas, chama a empresa e tenta pactuar um modus operandi que a empresa não passe a ter esse volume tão expressivo de reclamações na justiça. Agora, essa bravata de mandar a empresa embora daqui, e quem vai assumir? A outra empresa que virá assumir, caso a Energisa saia daqui, ela vai ser uma empresa privada que vai fazer assistencialismo, ou ela vai buscar também suas metas e seus lucros e seus resultados? Essa é a pergunta, professor. Se ele trocar 6 por meia dúzia? Não vai resolver, né? Uhum. Carlos, Casarão, chegou aqui, o Excelência ouvinte já se manifesta, já manda mensagem para o programa, eu agradeço a todos, né? Aqui o Domingues, do Pedacinho de Chão, ele diz que é funcionário da prefeitura há 27 anos, e muitos candidatos estão faltando com a palavra, dizendo que nos postos de saúde não tem remédios, não tem médicos. Ele diz que desafia qualquer um a ligar para uma unidade e verificar se tem 2 médicos um dia ou outro, e um a outro à noite. Ele está dizendo que os candidatos não estão sendo verdadeiros, que realmente tem médicos nos postos de saúde. É o Domingos. Qual é a sua opinião sobre isso, a questão da saúde em Porto Velho, das UPAs principalmente? Para você, é um testemunho importante, Domingos, que você está dando e de certa forma que te coloca numa posição de responsabilidade séria. Por isso, porque o que eu sinceramente pouco procuro um posto de saúde, professor. Mas o que eu tenho visto por aí nos meios de comunicação, e algumas vezes que eu vou a uma UPA levar alguém que está necessitando de um socorro, e quando me procura eu vou mesmo, eu me disponho a fazer isso. O que eu tenho visto não é um atendimento de qualidade, nem ali no Ana Adelaide, principalmente, tem sérios problemas, na UPA Leste, na UPA Sul. Quanto aos postos de saúde, eu realmente não sei. Mas é possível que o Domingos esteja falando uma coisa que seja verdade. Nesse período eleitoral, é muito comum os candidatos potencializarem os problemas, né, professor? Tentar tirar proveito da situação e, ao mesmo tempo, tentar queimar o filme do prefeito Hildo que está aí, né? Com o qual eu tenho minhas reservas, mas acho que o prefeito Hildo também não fez um mandato tão ruim assim. Ele tem qualidades, né? Tem coisas que aconteceram, tem coisas que ele deixou para resolver no último momento. Eu espero que a população entenda isso como uma tentativa de enganar a população mesmo, de fazer ações eleitoreiras visando um outro mandato. Mas aí é com a população, entre ele e a população, não sou eu que vou resolver isso, né? Agora, Domingos, se você constatar realmente que tem candidato mentindo aí, faça uma denúncia contra ele na Justiça Eleitoral, porque o combate à fake news está sendo uma coisa levada muito a sério nessa eleição, viu? Basta ver aquele maluco daquele inquérito criado lá no Supremo Tribunal Federal, especificamente para combater as fake news. Então, manda ver, meu velho. Manda ver e denuncia esse pessoal aí na Justiça Eleitoral para a gente passar a ter uma política mais verdadeira, mais real, né? Determinados candidatos vazios, que não tem o que dizer, não fique por aí inventando fake news para jogar para o eleitor. Muito bom.
Nós estamos conversando com um convidado muito especial, o jornalista Carlos Araújo, do Expressão Rondônia. Vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco. Você está ouvindo a Voz do Povo. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, o Sebrae impulsiona a força do empreendedor brasileiro. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Olá, queria te fazer uma pergunta. Você acha que Rondônia está preparada para seguir em frente? Você está preparado? A pandemia parou muita gente, mas outros continuaram. Como o agronegócio que salvou nossa economia. Mesmo com toda essa crise, o agro cresceu 13% nos primeiros meses de 2020, comparado com o ano passado inteiro. E os deputados estaduais também ficaram trabalhando por nossa saúde e pela saúde dos nossos negócios. Mas agora todos nós precisamos seguir em frente. Só que a batalha contra o vírus ainda não acabou. Se é do grupo de risco, trabalhe em casa. Se for para a rua, sempre use máscara e limpe as mãos. Mantenha a distância mínima. A pandemia pode ter mudado muita coisa nas nossas vidas, mas não acabou com nossos sonhos. E é por isso que nós, rondonienses, vamos seguir em frente. Assembleia Legislativa de Rondônia. O poder da sua voz. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A Voz do Povo. Estamos de volta para o terceiro bloco, às 12 horas e 44 minutos, da Voz do Povo, desta terça-feira, 27 de outubro de 2020, com um candidato muito especial, o jornalista Carlos Araújo, discorrendo sobre problemas gerais da cidade, do município, do estado, e ouvindo Sua Excelência, o ouvinte. Atendemos agora aquela questão do médico, né? Por saúde. Agora o Zé do Caladinho, boa tarde para você. Primeiro, em Roraima, o rapaz pegou. Olha aqui. Primeiro, em Roraima, o rapaz foi pego com dinheiro na cueca. Segundo, os prefeitos são presos no interior. Terceiro, agora, Aécio Cassado. Eu acho que a política brasileira é uma verdadeira rapadura. É o Zé do Caladinho. O que ele quer dizer com isso, que é uma verdadeira rapadura? Zé, um abraço, Zé. Zé, essa expressão, a gente, principalmente lá no Nordeste, né, que diz assim, rapadura é doce, mas não é mole, não. Será por isso, então? Pois é, não sei se ele está fazendo uma referência a isso, mas aí no caso, parece que é. Na política, rapadura é doce, parece que é mole, né, professor? Porque mas o pessoal não. vai fundo. Vai fundo que o prato é raso, aí dança feio, né? A Rosana do bairro Rio Madeira, parabeniza você, Carlinhos, pelo ótimo esclarecimento sobre a Energisa. Rosana do bairro Rio Madeira. Pois é, Rosana, a gente quando faz um posicionamento desse aqui, já chegaram outros comentários aqui, me espinafrando aqui, né, dizendo que eu sou puxa-saco e tal, mas não é não, é porque é o seguinte, é preciso entender que as coisas são como elas são, não adianta a gente querer ficar se iludindo, porque não existe almoço grátis. Se você trabalhava, ficava só no período da noite em casa,
e com a pandemia você passou, não só você, a sua família inteira, passou a ficar mais tempo em casa, é natural que vai aumentar o seu consumo de energia. Se aumentar o consumo, é natural que vai aumentar a conta no final do mês, né? Isso. Então, uma outra coisa que eu tenho visto aí é a Energisa executando em Rondônia um programa que, na verdade, é um programa do governo, que é da Agência Nacional de Energia Elétrica, da ANEEL, trocando geladeiras antigas por geladeiras novas e mais econômicas, fazendo troca de lâmpadas. Então, acho que essas são ações importantes. E é preciso também entender que a empresa está aqui apenas, acho que vai completar 2 anos agora, né? Foi em 2018 que ela chegou, no final de 2018. Né? Eu volto a dizer, se tem problemas, vamos chamar as partes envolvidas nesses problemas e tentar resolver o problema, os problemas operacionais que estão existindo. Essa questão de vai tirar a empresa daqui, vai mandar embora, vai caçar o contrato, eu acho um pouco de bravata. Isso aí eu acho que está no âmbito da Agência Nacional de Energia Elétrica, do governo federal, que foi quem fez o leilão, né? E para se livrar de um problema, porque a Ceron, na verdade, era um problema para o governo federal, assim como foi para Rondônia, né? Então, é preciso entender isso, e nós, consumidores, precisamos deixar de fazer aquela prática do desperdício, né? Desperdício de comida, desperdício de água, desperdício de energia elétrica, enfim. Levar uma vida racional, né, professor? Usar as coisas com racionalidade, os recursos que nos são disponibilizados, usar com racionalidade. Muito bom. Aqui o ouvinte, seu excelente ouvinte, é o Marcelo Souza. Ele disse que Casarucci queria saber sobre esse candidato que parece que abandonou a campanha e o vice assumiu. É verdade? Tem um candidato que o vice assumiu? Por abandono de campanha? Como é o nome dele aí? O nome dele é Marcelo Souza. Marcelo, na verdade, não é abandono não. O camarada é ficha suja, tinha contas a ajustar com a justiça e a justiça eleitoral não aceitou registrar a candidatura dele. Me parece que é o caso do TED, né, que tinha uma pendência ainda em prestação de contas quando foi presidente da Fundação Emeron, né, o Hemocentro de Rondônia, lá nos anos 2000, pela administração do ex-governador Bianco, e me parece que está em aberto esse processo dele e ele não conseguiu registrar a candidatura, e o pastor que coadjuvante dele como vice assumiu a candidatura, mas eu acho que não é motivo de preocupação para ninguém não essa candidatura aí, Bruno. Eu não entendi muito, por que não é preocupação? Porque eu não tenho visto eles pontuar aí nas pesquisas, né, nos meios aí, como alguém que tivesse pronto para tirar o Hildo do poder aí, ganhar a eleição e tal. Então, eu acho que eles estão com 15 candidatos, eles estão naquele pelotão de baixo lá da rabeira. No traço, né? No traço. A Maria Helena, do bairro Taquedo Neves, pergunte ao Carlinhos, o Carlinhos é amigo, hein? Obrigado pela intimidade, Maria Helena. Qual é a chance de termos uma surpresa nessa eleição? Olha, é uma pergunta interessante. Porto Velho tem a tradição de ter nas eleições, sobretudo nas eleições municipal aqui, né, o chamado efeito manada de última hora, né? O próprio prefeito que está aí, o Hildo, protagonizou isso em 2016, né? Ele era um candidato que saiu, era um traço no início, ele tinha nada, depois foi 2% e tal, com aquele discurso de negação da política, de que não era político, era empresário, na verdade, ele era servidor público até então, né? Ele era promotor de justiça. E enganou bem o povo, né? O povo assimilou esse discurso dele e o elegeu acreditando que ele realmente não seria político. Mas ele é político? Professor, se ele não fosse político, ele não teria sido candidato e, sobretudo, eleito, né? E agora, na segunda, para sair candidato, ele inventou essa outra história de que é contra a reeleição. Ora, se você é contra e faz algo que você diz que é contra, você é um incoerente, né? O prefeito, eu não acho que ele seja um incoerente. Ele tentou mais uma vez fazer uma jogada de marketing aí, por sinal ele é muito bom no marketing, né? Essa jogada de que não seria candidato à reeleição porque é contra a reeleição, e no fim acabou sendo candidato à reeleição sim. Então acho que precisa um pouco mais de sinceridade e parar de achar que nós, os eleitores,
somos idiotas, né? A gente percebe todos os movimentos, não tem essa história de querer enganar o eleitor. O Luciano Neves, do bairro da Embratel, eles têm candidato prometendo coisas impossíveis. Pode isso? É o Luciano Neves. Luciano, não deveria ser assim, né, Luciano? A campanha, ela para ser uma campanha efetivamente profícua, ela deveria ser focada nos problemas reais da cidade, no problema que afeta a tua vida e no teu bairro, Luciano, no dia a dia, asfalto, esgoto, né, as melhorias que tem que ser feitas, as campanhas educativas para que a população de Porto Velho ame mais a cidade, né? Cuide melhor da frente da sua casa, não sai passeando de carro por aí, jogando a latinha para fora, né, na rua, jogando o papel do picolé na rua. E precisa dessas coisas reais, né? E enquanto isso a gente vê aí candidato dizendo que vai expulsar a empresa do Estado, vai fazer coisa que não é da alçada dele, que efetivamente ele não terá condição de fazer. Caro eleitor, é importante, faltam 19 dias só para a eleição. Vamos ficar atento a esses discursos aí, né? Vamos ficar atento àqueles que estão tentando vender terreno na lua para você aqui na terra, né? E aqueles que estão falando a verdade, que estão encarando de fato os problemas reais da cidade. Não passou um lá onde eu moro, eu vou contar uma história, que perguntou qual é o problema que nós tínhamos, aí falou, o problema nosso aqui é Estado, não resolve agora. Pegou o celular e falou com o secretário pelo celular, aí não, ele vai vir aqui, qual é o outro problema? Isso aqui não pega celular. Outro problema. Pois é. Pois é, isso é um meme, né, professor? Carlinhos, Carlos Araújo, o Francisco Lopes, do bairro Coab, diz o seguinte, o convidado está certo, não é 8 nem 80, tem gente que é pilantra, gasta um horror de luz e não quer pagar nada. É o Francisco Lopes, do bairro da Coab. Pois é, Francisco, essa gente, Francisco, infelizmente tem muita gente que procede dessa forma e que grita, faz um barulho danado na defesa do seu erro. Na verdade, ele não está defendendo algo que é certo, ele está defendendo a possibilidade dele se manter no erro, entendeu? Pagando menos do que consome. Isso é uma questão de consciência, né? Eu acho que o consumidor consciente, quando chega no final do mês, ele não chia para pagar suas contas, seja de luz, seja de telefone, seja do que for. Muito bom. Aqui quem manda para você a pergunta é a Maria Cecília, da Nossa Senhora das Graças. E os ônibus? Pergunte ao convidado se ele acha que essa empresa vai vingar. É a Maria Cecília, do bairro Nossa Senhora das Graças. Maria Cecília é nossa vizinha aqui, né? Nós estamos aqui no estúdio, bairro das Graças, no né? Nossa Senhora das Graças, e eu até moro perto também aqui do Nossa Senhora das Graças. Eu morei 29 anos aqui. Olha, Maria Cecília, nós temos que acreditar e torcer para dar certo, né? Eu acho que a população de Porto Velho não merece mais ficar à mercê de mototáxi, à mercê de compartilhado e à mercê da irresponsabilidade, né, de quem destruiu o sistema de transporte de Porto Velho e desse prefeito aí que deixou para resolver as coisas só nos 45 do segundo tempo. Aquilo que eu falava aqui no outro bloco, né? Tentar chamar o eleitor de idiota, deixando para fazer as melhorias que a cidade precisa com urgência só no último ano da administração para tentar uma reeleição, né? Então, a torcida e a nossa esperança é que essa empresa seja uma empresa realmente séria. A gente está vendo aí ônibus novos, porque no passado a gente tinha muito essa história. Não, vai vir ônibus novos aqui e não vinha, né? E ultimamente, aliás, a gente estava pegando aqui a rebarba do que Macapá não queria mais, São Luís não queria mais, aí mandava aqueles pau velho, aqueles lixos para cá, para a cidade. É muita falta de respeito com a população, né, professor? Ônibus de Macapá, eu até perguntei um dia, Macapá tem empresa tem indústria que fabrica ônibus? Pois é. Né? Quero ônibus novos. Então... Eu queria, dar aqui um testemunho. Sexta-feira, na parte da tarde, um ônibus desses ônibus novos que chegaram aí, lá em frente à panificadora da Jatuarana, ele parou para descer um passageiro, abriu a porta e a porta caiu por cima de uma bis. Eu nunca vi uma porta cair daquele jeito, caiu de uma vez, pá! Dos novos? Do ônibus. Eu falei, mas desses novos já? Agora. Pois eu falei, como é que o ônibus é novo e a porta é velha? Então, o ônibus muito novo e a porta muito velha. Caiu, mas desabou em cima da moto. Professor? É um testemunho. Os ônibus que eu tenho visto aí, eles são novos, completo. Mas a porta eu acho que não. É possível que tenha acontecido um problema desse. Professor, uma coisa que a gente não pode ignorar é o seguinte.
O serviço de transporte coletivo, assim como a operação da distribuição de energia elétrica, são operações complexas. Não são coisas fáceis, não. Você manter ônibus funcionando nas linhas ali diariamente e tal, são operações delicadas, operações complexas, né? É bom que os políticos entendam isso e parem de ficar, sabe, tratando essa coisa apenas com viés político. Tem coisa que tem que ser tratado. Os políticos precisam tratar da forma como elas são, séria, com as complexidades técnicas que cada assunto e cada operação dessa requer. Então, a minha torcida para nossa ouvinte aí, que é daqui do bairro, nossa vizinha, Maria Cecília, é que Porto Velho, doravante, passe a ter um serviço de transporte coletivo de qualidade, aquele que não precisa, o morador que está lá no São Francisco, no Mariana, não venha tipo numa lata de sardinha em pé, num pau velho, né? A gente está aí com ônibus novos, com ar-condicionado, com Wi-Fi. A torcida é para que o serviço melhore a cada dia, porque a população merece. Estamos conversando com um convidado muito especial, o jornalista Carlos Araújo, do Jornal Expressão Rondônia. E vamos ao intervalo, já para o quarto bloco, a virada do quarto bloco. A gente nem percebe quando a entrevista é boa. Vamos lá? Voltamos daqui a pouco. Você está ouvindo A Voz do Povo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, o Sebrae impulsiona a força do empreendedor brasileiro. O que você procura para o seu pet, você encontra na Clínica Veterinária Porto Velho. Consultas, vacinas, cirurgias, internação, urgência e emergência. Tudo mesmo. São vários anos dedicados à medicina veterinária. Atendimento feito com amor e muito cuidado. O seu amiguinho merece. Faça uma visita e conheça a Clínica Veterinária Porto Velho. Rua Raimundo Cantuária, 2884, entre Jorge Teixeira e Elias Goraeb. Bairro Roque. Fone 32234724. WhatsApp 984016382. 999813642. Clínica Veterinária Porto Velho. Você ama, a gente cuida. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Olá, queria te fazer uma pergunta. Você acha que Rondônia está preparada para seguir em frente? Você está preparado? A pandemia parou muita gente, mas outros continuaram. Como o agronegócio que salvou nossa economia. Mesmo com toda essa crise, o agro cresceu 13% nos primeiros meses de 2020, comparado com o ano passado inteiro. E os deputados estaduais também ficaram trabalhando por nossa saúde e pela saúde dos nossos negócios. Mas agora todos nós precisamos seguir em frente. Só que a batalha contra o vírus ainda não acabou.
Se é do grupo de risco, trabalhe em casa. Se for para a rua, sempre use máscara e limpe as mãos. Mantenha a distância mínima. A pandemia pode ter mudado muita coisa nas nossas vidas, mas não acabou com nossos sonhos. E é por isso que nós, rondonienses, vamos seguir em frente. Assembleia Legislativa de Rondônia. O poder da sua voz. A voz do povo. São 13 horas e 1 minuto em Porto Velho, Rondônia. Estamos de volta para o quarto bloco da Voz do Povo, conversando com o Carlos Araújo. Carlos, tem muita mensagem aqui e uma pergunta interessante, Carlos Araújo. Veio do Roberto Carlos, mas não é o cantor não, é daqui de Porto Velho. E as aulas voltam dia 3 ou o governo vai enrolar mais? Roberto Carlos. Roberto, obrigado pela pergunta. Roberto, não tem nada seguro nesse sentido não, tá? Ninguém sabe ainda o que vai acontecer. Há tratativas, o Ministério Público acompanhando de perto isso aí, eu inclusive acho louvável essa ação da Promotoria da Educação e da Saúde, é muito importante. Eu tenho conversado com o Sindicato das Escolas Particulares, com o segmento do ensino público também, está tudo meio nebuloso ainda, Roberto, não se sabe, ninguém tem segurança ainda para afirmar se vai voltar dia 3 ou não. Nós estamos falando com o Carlos Araújo, já estamos no quarto bloco do programa, você pode participar, você pode mandar a sua mensagem de texto ou seu áudio para o 992145306 ou pelo site www.rondonoticias.com.br. Vou repetir o site. O site é o rondonoticias.com.br. Mais uma pergunta aqui do professor Pantoja. Quem vai para o segundo turno? Já dá para saber? Professor Pantoja, satisfação em ouvi-lo. Não dá não, professor, não dá não. É aquilo que eu falei ainda agora aqui. Porto Velho tem tradição de definir os candidatos que vão para o segundo turno lá nos 45 do segundo tempo. É provável que semana que vem a gente tenha um quadro mais claro sobre isso. O professor trabalha com pesquisa, eu também, né, professor? A gente tem visto aí, a gente não vai verbalizar aqui, claro, aquilo que a gente tem apurado pelos quatro cantos da cidade. A gente tem uma ideia mais ou menos, mas não dá para falar, viu, professor Pantoja? Eu acho que semana que vem a gente vai ter um quadro mais claro. Uma coisa, eu acho que é certo. O atual prefeito, eu acho que ele tem uma vaga garantida no segundo turno. É a sua opinião, né? A minha opinião pessoal. Eu acredito que ele tem uma vaga garantida no segundo turno e que a gente tem aí mais 2 semanas para a gente ter, para ver assim, clarear quem será o adversário dele no segundo turno. Muito bom. O Domingos fala, parabéns, Matias, pelo programa. O Carlinhos está certíssimo e entende das coisas. Essa pessoa que anda falando que vai tirar a Energisa está equivocada. O Domingos. Obrigado, Domingos. Olha, gente, quem está falando aqui é um cidadão normal, comum, inclusive com muitos defeitos. Eu não sou nenhum ser perfeito. A gente está falando aqui pela força do ofício, né? Nós somos comunicadores, somos jornalistas, e pela experiência de vida adquirida em 40 anos de atividade no jornalismo aqui, a gente já viu muita coisa, inclusive esse tipo de filme sem graça repetido aí, a gente já viu outras vezes. Não dá para ficar engolindo certas afirmações de desavisados por aí. Carlos Araújo, temos um áudio aí de um ouvinte que quer falar com você. Pode jogar o áudio para o Carlos Araújo. Professor Matias, é o seguinte, o rapaz está falando que ninguém reclamou dos negócios de trocar a medição de relógio. Mas aqui no meu bairro, na minha casa, eles trocaram o relógio quase 4 vezes e minha luz está vindo um absurdo. R$760. Peguei uma multa, eu não ando desviando energia e nem ando fazendo gato. Por que eu pago tanto um absurdo e os outros não reclamam? Casal, essa pergunta foi para você. Quem é? Dona Rosana. Dona Rosana do Rio Madeira, tá? Olha só, eu não disse que ninguém está reclamando. Eu disse que há sim. Inclusive citei aqui de que a Defensoria recebe um número grande de reclamações contra a Energisa, a Justiça também e o PROCON também. O que eu entendo, a empresa deve ter sim seus problemas e uma coisa que é preciso entender é o seguinte: ela é uma empresa privada que tem seus custos e busca seus resultados. Ela não vai, evidentemente, passar a mão na cabeça de ninguém que não esteja pagando
aquilo que lhe é devido. Agora, quem se sentir ofendido com as ações da Energisa tem sim que reclamar e tem todo o direito e o dever de ir à justiça e ir atrás. O que eu proponho, mais uma vez aqui, é que os órgãos envolvidos nessas questões, a Justiça, a Defensoria, Ministério Público, o PROCON, Associação de Defesa do Consumidor, os próprios consumidores, que sente, gente, faça uma mesa de conciliação aí e chame a Energisa. Vamos pactuar uma forma de atuar menos agressiva com o consumidor. Mas acho que não cabe aí esse discurso de que vai expulsar a empresa, de que vai isso e que vai aquilo. Eu acho que isso aí é um pouco de bravata. Muito Agora, eu disse que no meu condomínio, onde eu moro, ninguém reclamou. Agora, que tem reclamações contra a Energisa, tem sim. Nós não estamos aqui para tapar o sol com uma peneira e nem passar a mão na cabeça de quem comete erro. O Luiz Carlos Pereira, olha o que ele manda aqui, ó. Mestre da comunicação, saudações, tricolores, Carlos Araújo e cumprimentos ao âncora. Âncora, legal, gostei âncora, de ver, Luiz Carlos. Eu tô mais pra Porto do que pra âncora, né? Pra ficar adequada à região. Adequada à região me chama de Poita, uma região garimpeira, né? Garimpeira, garimpo usa âncora, né? Luiz, legal. Um abraço pra você, meu Carlos. amigo. Sucesso sempre aí. Você que é um grande comunicador também, o homem dedicado ao esporte, né? Enquanto a gente se dedica à cobertura política, tem os colegas que se dedicam ao esporte como ele, outros gostam da área policial, enfim, é isso aí. Grande abraço, meu amigo. Ele manda aqui uma pergunta que eu vou deixar para depois você responder, devido ao tempo, né? Também aqui o Lucas Silvas, né? Se tem um candidato que já pegou 800 mil do fundo eleitoral e ninguém nem ouve falar dele. E o Vinícius Miguel pegou 1.000, eu vou logo citar os dois nomes então. Ele falou do Pimentel, pegou 800 mil, não soube falar dele. E o Vinícius Miguel que pegou apenas 1.000, está em segundo lugar nas pesquisas, segundo a opinião dele. Da pesquisa que ele vê. Como é que explica isso aí? Isso é verdadeiro? As pesquisas estão trazendo isso? É o Lucas Silva. Lucas, eu preciso dizer uma coisa. Eu sempre achei que quando o professor falava aqui no programa o Lucas Silva, ele estava fazendo alguma pergunta que eu tinha feito e ele trocava o nome. Hoje eu estou vendo que o Lucas Silva é real, porque Lucas também é um nome pelo qual sou conhecido. É uma sigla. Algumas pessoas me chamam de Lucas. Olha só, Lucas, isso demonstra de que a eleição não é decidida com dinheiro. A eleição, graças a Deus, e parece que o eleitor está entendendo isso, ela está sendo decidida por propostas, projetos, né? Forma de administrar a cidade que tem sido colocada aí. E eu fico feliz em saber, segundo ele, eu não tenho essa informação de que o Vinícius é o segundo colocado. Essa é segundo a percepção dele. É dele. Porque o Vinícius é o novo da campanha. Ele é novo, é um jovem, né, promissor. Eu espero que... exatamente, pesquisa do Ibope. Eu espero que, se configurar um segundo turno aí, essa população escolha o melhor entre eles. Aliás, eu quero aqui em público, nós já conversamos aqui na Voz do Povo com 14 candidatos, falta apenas o Vinícius Miguel. Que seria hoje. Estamos sentindo dificuldade em agendar, né, com o candidato. Se o candidato tiver interesse em falar com o povo na voz aqui, atendo nosso chamamento, o produtor aqui, o Francisco, vai voltar a ligar para agendar. E se não estiver disposto a vir, não querer participar já diz, não posso ir, não vou mais, porque já estamos no final da série O Prefeitável na Voz do Povo, e o Vinícius Miguel é importante nesse contexto, como todos foram importantes. Claro, vem falar com o ouvinte da Caiari aqui, né? Porque ele não vem falar comigo, aliás, ele fala comigo, mas conversa com o povo, né? Exatamente. E todos vieram, os 14 vieram, só falta o Vinícius Miguel. Olha, ficaram muitas perguntas sem serem feitas. Eu peço de novo desculpas e agradeço muito, né, a todos que participaram. O Casarulo chegou aqui e quase deu igual a época do tempo quando veio o prefeito, né? Muita pergunta. Casarulo, muito obrigado pela sua participação na Voz do Povo. Professor, eu agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a nossa cidade, sobre os temas importantes para o nosso dia a dia, né? A eleição que está chegando aí daqui mais 20, 19 dias, né? E espero que o eleitor seja sábio. É a hora da vingança contra tudo aquilo de ruim que os políticos deixam de fazer,
aliás, faz com a população e contra tudo aquilo de bom que eles deixam de fazer. Essa vingança tem que ser silenciosa e cidadã, né? Usar a arma, o título de eleitor, para dizer não àqueles que pensam que a população é idiota, né? O eleitor é sábio e tem uma ferramenta importantíssima, professor, para dar o seu recado silenciosamente e com muita cidadania no dia 15 de novembro. Vamos escolher o melhor para a nossa cidade e não vamos acreditar naqueles que fazem campanha na base da bravata, porque isso não vai chegar a lugar nenhum. Um abraço, é sempre uma honra retornar aqui aos microfones da Caiari e agradecer aos ouvintes que nos prestigiaram aí com tantas perguntas e também pedir desculpa àqueles que não deu tempo da gente responder. Muito bom. Para você que esteve com a participação, Sua Excelência ouvinte, muito obrigado e até amanhã, se Deus assim permitir. Termina aqui a Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente. A Voz do Povo. De volta amanhã, meio-dia. A Voz do Povo. Oferecimento rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. Nativida. Triagem neonatal. Cuide bem do seu amor. E Sebrae. Soluções para pequenas empresas. Rádio Católica no coração da gente. Caiari 103,1 FM. Pense nisso. Lições de amor e histórias de vida. Texto e narração Glaucio Pozo.